O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi pessoal, espero que vocês tenham tido todos uma ótima semana. Hoje eu vou tratar de um assunto um pouquinho mais feijão com arroz da economia, diferente da semana passada, onde ao tratar de um assunto como impactos econômicos da homofobia, esses assuntos eles costumam ser erroneamente não tratados como diretamente relacionados à economia. E eu costumo dizer que, na verdade, esses assuntos relacionados à microeconomia aplicada, ou psicologia comportamental, ou economia comportamental, eles são os assuntos relacionados à vida real. A nossa vida real ela é permeada por esses dilemas, por esses impactos, pelas nossas escolhas ou pelas nossas não possibilidades de escolha, pelas nossas restrições às liberdades. E a partir daí, a economia empresta para a gente um olhar de entender qual é o impacto dessas situações da nossa vida real na economia. Então, quando eu falo sobre o impacto econômico da desigualdade de gênero, do desenvolvimento infantil, da homofobia e de outros assuntos, eu estou pegando elementos da vida real e tentando colocar a lente econômica nesses assuntos e inferindo esses impactos. Mas, paradoxalmente, apesar dessa ser a nossa vida real, o que a gente entende em grande medida como economia é mais um conjunto de regras que tratam de variáveis que refletem as condições para essas tomadas de decisões. Então, quando eu olho para indicadores como PIB, inflação, mercado de trabalho, taxa de juros, na verdade eu estou olhando um pouco um conjunto de regras, de indicações, de tendências que me levam a entender aquela determinada nação. A gente é dividido na nossa sociedade em países, aqueles países e como que essas instituições, como que essas variáveis, elas capacitam o meu processo de tomada de decisão econômico. E essa característica, ela também empresta um olhar que é bem interessante, que é entender que quando você tem a economia funcionando bem, é como se essas instituições e essas variáveis, elas não precisassem efetivamente serem monitoradas, como se elas estivessem ali num segundo plano, só gerenciando para que tudo continuasse a funcionar muito bem. Para ilustrar isso, tem o plano real, a época da hiperinflação no Brasil ilustra bem um pouco esse monitoramento. Na época da hiperinflação, toda a sociedade ficava atenta, colocava seus holofotes para os planos econômicos, para os programas econômicos, para a política monetária, deveríamos para a política fiscal, porque a gente precisava, como sociedade, entender e efetivar essas decisões. O que essas instituições estariam direcionando para que a gente pudesse tomar as nossas decisões, manifestar as nossas escolhas. E aí, quando eu olho essa ação do Fed de aumento da taxa de juros, eu preciso olhar desse modo contextualizado. Esse aumento da taxa de juros, ele foi acompanhado de uma retirada de um termo muito significativo, que foi a política monetária acomodatícia. Foi sinalizado que essa seria a última elevação da taxa de juros norte-americana, lembrando que depois de um contexto de 10 anos de um protagonismo monumental do Fed e o último período de aumento da taxa de juros, então agora os Estados Unidos está com o maior patamar de taxa de juros desde a época de 2008, desde 2008, e aí quando o Fed sinaliza que aumentou a taxa de juros, retira o termo acomodatício, e num ambiente mais estável, num ambiente onde existe um crescimento econômico, onde existe uma manutenção das taxas de desemprego muito baixas, a gente pode entender e um pouco além dessa análise. Um pouco além dessa análise, faz com que a gente entenda, retomando, quando a gente faz esse olhar um pouco mais atento
de onde essa tomada de decisão foi dada, de onde que a gente observou esse processo de tomada de decisão, nessa economia mais robusta, nessa economia com crescimento, com taxa de desemprego controlada, e esse aumento da taxa de juros em grande medida para controlar potenciais efeitos inflacionários, eu posso interpretar essa atitude do Fed como essa saída desse protagonismo. Então, olha, para essa economia que eu estou olhando agora, é uma economia que eu, como instituição, eu não preciso acomodar mais esses direcionamentos de política. Eu posso deixar a economia andar por ela mesma porque ela já está num bom caminho. Então é aquela interpretação do início. Olha, eu como a macroeconomia ideal é aquela macroeconomia que você não precisa de um macroeconomista falando o tempo inteiro. Então seria nesse sentido. O outro sentido que é um pouco mais conspiratório? Não, conspiratório eu não sei, mas uma análise um pouco além, né, um pouco nas entrelinhas, eu também posso interpretar que quando eu tiro esse termo e quando eu tiro mais do que isso, a sinalização efetiva do que eu vou falar sempre, das minhas ações, das minhas políticas para frente, eu tiro aí um pouco do elemento, da certeza dos agentes econômicos sobre a atuação dessa instituição nas suas decisões econômicas. Quando eu tiro o termo acomodatícia, ainda que tenha sido feita a ressalva de que a política continua sendo, mas eu não sou efetiva, mas eu só não estou usando o termo, porque o termo foi usado exaustivamente. Mas quando eu não faço essa sinalização, quando eu não dou essa sinalização efetiva para os agentes, isso compromete, em alguma medida, o meu processo de tomada de decisão, em que pese eu tenho todo um arcabouço de variáveis que eu posso analisar e esse arcabouço compõe o meu processo de tomada de decisão. Mas eu, como instituição, eu, como Fed, eu retiro essa responsabilidade e esse protagonismo dessa instituição. Então, eu acho que isso é algo que a gente pode analisar e pode entender um pouco mais, até se efetivamente vão ser movimentos observados por outros bancos centrais, e aí eu vou dar uma viajada aqui, aí em qual medida a gente está olhando para uma nova forma de fazer política monetária e como que a gente pode extrair análises a partir daí, ou se na verdade não, é um momento pontual por essa gestão atual. Com relação ao Brasil, só para não dizer que eu não falei das flores, o Brasil sempre tem um impacto muito significativo imediato. O aumento da taxa de juros nos Estados Unidos leva para uma fuga de capitais, porque você está indo para uma economia mais madura, mais desenvolvida, e isso faz com que saia muito dólar daqui e migre, né, para outros investimentos. E, portanto, a gente tem um impacto na taxa de câmbio imediato. Em que pese a gente está num momento muito instável. Então, assim, o que a desvalorização causa de maneira geral? Aqui no Brasil, ela acaba impactando muito o nosso processo produtivo, porque a gente tem componentes ainda muito demandantes de produtos importados. Isso pode ter uma pressão inflacionária, porque você não consegue reorganizar a sua economia imediatamente, você não consegue reorganizar o seu processo produtivo rapidamente, imediatamente, diferente de consumo. Você tem algum impacto positivo das exportações, porque seus preços ficam mais competitivos, mas qualquer ajuste, qualquer indicação agora que se faça é para dizer, no mínimo, precipitada, porque a gente precisa primeiro extirpar o efeito instabilidade nacional que a gente está vivendo, né? Eu não preciso dizer o processo político que a gente está vivendo, a gente não tem muita ideia para onde está caminhando, quer dizer, pelo menos tem uma ideia menos óbvia do que a gente tinha em outras eleições. Então, a gente precisa primeiro extirpar esse efeito instabilidade para depois a gente conseguir
entender qual é o nível da taxa de câmbio e para qual economia a gente está indo. E para qual economia a gente precisa ir, né? Como vão ser os nossos rearranjos produtivos para organizar uma taxa de câmbio, para adequar uma taxa de câmbio num determinado nível. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês sobre o aumento da taxa de juros norte-americana. E eu vou dar uma dica que eu já dei aqui, eu sei que eu já dei aqui, mas eu gosto dessa dica porque auxilia muito no nosso olhar sobre o papel da macroeconomia e o subsídio que a macroeconomia e as análises macroeconômicas dão para ações de política monetária, de política fiscal. Então, é um pouco do que eu falei que eu vou viajar, né, para onde a gente vai com a política monetária a partir de agora. A palestra do André Lara Rezende no INSPER, Juros, Moeda e Ortodoxia, algo do gênero. Desculpa se eu errei, falhou a memória, mas é só colocar no Google que você encontra e dá um pouco esse subsídio para a gente entender essas ações dessas instituições num contexto diferente, num contexto pós-crise de 2008, reorganização das economias, reorganização das políticas fiscais, das políticas monetárias. Então, acho que é uma dica interessante para a gente olhar dessa forma. Uma ótima semana para vocês, um ótimo final de semana para vocês e até semana que vem. Beijos!